Império Bizantino. A primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala de Império Bizantino é que se você disser para um cara que morava no Império Bizantino, se você dissesse a ele, escuta, você mora no Império Bizantino, ele ia falar, não, eu moro no Império Romano. Ou seja, aqueles que governavam e que viveram no Império Bizantino, no império que a gente chama de Império Bizantino, diziam que viviam no Império Romano. Por quê? Porque o Império Bizantino não é nada mais, nada menos do que o Império Romano do Oriente. Quando a gente viu a crise do Império Romano, e o Império Romano foi dividido em dois pelo Teodósio, o Teodósio criou um império, lembra? Com capital em Roma, e um império com capital em Constantinopla. Bizâncio, a antiga cidade de Bizâncio. Então, esse império com capital em Constantinopla, nós vamos chamar de Império Bizantino, tá? Ou Império Romano do Oriente, né? Império Bizantino, quem chama de Império Bizantino são os turcos, tá? Mas eles, moradores do Império Romano do Oriente, chamavam de Império Romano, né? Chamavam de Império Romano. Né? Alguns ainda vão chamar de Império Grego. Então você pode se referir ao Império Bizantino como Império Bizantino, Império Grego ou Império Romano do Oriente. Tanto faz o nome. Os nomes mais comuns, Império Bizantino e Império Romano do Oriente. Império Grego quase ninguém usa, tá bom? A capital é Constantinopla, né? A capital é Constantinopla, que é uma cidade muito legal, muito interessante, porque é uma cidade que tem pesca, é uma cidade que tem agricultura, é uma cidade que tem comércio. Então, é uma cidade que tem tudo o que você precisa ter para conseguir produzir riqueza. Comércio, pesca e agricultura. Tudo bem? Então, isso faz com que, né, a localização privilegiada que eles tinham, né, por ser Constantinopla uma cidade entre Oriente e Ocidente, vai fazer com que eles aproveitem essa capacidade do império, da cidade, de produzir tudo que eles precisam. Pesca, agricultura, comércio. Comércio, porque está ligada aí à rota Oriente-Ocidente, está ligada à antiga rota da seda. Então é por isso que eles conseguem tirar tanto proveito. A chamada rota da seda, né? A rota da seda que vinha por terra, né? A rota da seda que vinha por terra nesse momento. Olha só, onde está Constantinopla? Constantinopla está aqui. Constantinopla está aqui. Ou seja, eu consigo, né? Se esse daqui era o Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, a cidade de Constantinopla aqui, ela liga com a Península Arábica, com aquilo que a gente chama de Império Persa, né? Ela liga com o que era o Império Persa, que vai ser o Império Árabe aqui, né? E ela conecta aqui a Europa Ocidental. Então, o Império Bizantino, ele está no meio do caminho dessas duas coisas. A cidade de Constantinopla, especificamente, está no meio do caminho entre essas duas coisas. Por isso, a gente consegue essa conexão muito grande entre Oriente e Ocidente, passando pela cidade. Comércio ativo, produção agrícola próspera, portanto, riqueza. Agora tem um detalhe interessante. Eles pescavam tanto e produziam e comiam tanto peixe que a cidade inteira cheirava peixe. Mais do que cheirava, eu vou usar uma palavra um pouco forte aqui, a cidade fedia peixe. Para disfarçar essa situação, eles começaram a usar incenso, muito incenso, para tentar desviar o cheiro, um pouco desse cheiro de peixe podre, né, que é um cheiro muito forte. Então começaram a usar muito incenso. E até hoje, a cultura ali da Turquia
é uma cultura muito ligada ao incenso, né? O árabe, né? Ele está muito ligado a essa cultura de incenso, a essa cultura de fazerem com que flor, o cheiro, né? Tem toda essa coisa. Por quê? Porque precisava disfarçar esse cheiro podre de peixe que empesteava a cidade inteira dessa sopinha que eles tomavam de carne, de caldo de peixe, de carne de peixe e coisa do tipo. Então, pesca, comércio, agricultura, logo, um monte de riquezas. É um império que também usou da mão de obra escrava, tá? Também usou da mão de obra escrava, e por causa das riquezas, ao contrário do Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente, ou seja, o Império Bizantino, conseguiu resistir à maior parte das invasões, porque ele tinha dinheiro para se proteger, né? Não entrou em crise econômica, porque sempre fez comércio, né? Então o comércio com o Oriente continuava caminhando bem. Mas e o Império Romano do Ocidente? Esse Império Romano do Ocidente dependia muito mais da expansão, porque as províncias do Ocidente eram províncias menos comerciais, eram províncias mais agrícolas. As províncias mais ao Oriente, a Grécia, por exemplo, né, a própria região de Constantinopla estava mais conectada com o comércio do Oriente. Então, o Império Romano do Oriente sobrevive, o Império Romano do Ocidente cai por terra. Tá? Bom, resistência às invasões e, do ponto de vista político, Império Romano do Oriente tinha o césaropapismo. Césaropapismo que começa a ser adotado já lá no Império Romano, né, antes mesmo de ser dividido em dois. O Império Romano ainda governado por Teodósio, né, antes do Teodósio morrer, a divisão é feita por Teodósio, mas o Teodósio, que divide o Império Romano em dois, ele diz, o Império, quando eu morrer, será governado metade por um filho meu, a outra metade pelo meu outro filho. Né? Então, mas o próprio Teodósio, no Edito de Tessalônia, ele vai dizer o seguinte, eu crio a Igreja Católica Apostólica Romana e eu vou fazer a Igreja Católica Apostólica Romana como uma igreja que eu lidero, né? Então ele é chefe da igreja e ele é chefe político e ele é chefe militar. Então o que é o césaropapismo? É o fato do imperador ser chefe político, chefe do exército e chefe da igreja. Daí você talvez esteja pensando o seguinte, mas então, Vitor, o Império Bizantino, o imperador é visto como um deus? Não. Por que o imperador não é visto como um deus? Porque eles são católicos. E para o católico, Deus está no céu. Para o católico, o Deus está no céu. Então, se Deus está no céu, o imperador não pode dizer eu sou Deus. Né? Eu sou o chefe da igreja, a igreja a gente tem que cultuar, porque a gente tem que gostar de Deus, mas eu sou chefe da igreja e Deus está no céu, eu não sou Deus. Tudo bem? Tá claro? Então, césaropapismo, imperador, chefe da igreja, chefe do exército e chefe político, tá? E chefe político. O mais importante Césaropapa para nós, é este cara aqui, Justiniano, tá? Justiniano. Esse Justiniano vai governar, né, ali entre 527 e 565 e é o auge do Império Bizantino. Só que é um auge que é muito conturbado, é muito tumultuado, na verdade, tá? Não é exatamente a coisa mais tranquila, não. Porque eu tenho um auge que decorre, né, da quantidade de riqueza que eles vão fazer e o Justiniano vai ter alguns planos muito ambiciosos. O Justiniano vai dizer o seguinte, cara, quer saber?
eu vou fazer o seguinte, eu vou reconquistar o Império Romano. Porra. Reconquistar o Império Romano é legal pra caramba. O problema é que reconquistar tudo que o Império Romano já foi, gasta muito tempo, gasta muito dinheiro e gasta muitas vidas. Você precisa lembrar que cada vez que você manda o soldado para o campo de batalha, tem uma chance do soldado não voltar. E se tem uma chance do soldado não voltar, meu, tumultuou, né? Tumultuou. Tá? Por que tumultuou? Porque complica, né? Você vai deixar a família triste, você vai deixar a mulher triste, o filho órfão, né? É menos um cara para trabalhar na lavoura. Então é complicado. Então é complicado. Tá? Dessa forma, só vale a pena se você conquistar e preservar os territórios conquistados. Só que o Justiniano reconquista uma boa parte, né? Ele pega ali a Península Itálica, a Península Ibérica e o norte da África. Só que o Justiniano faz isso, mas ele perde esses territórios logo depois. Ele não consegue manter. Ou ele até mantém uma boa parte, mas os próximos imperadores não conseguem manter. Então, o que acontece? Ele gastou um monte de dinheiro, ele gastou um monte de vida, ele gastou um monte de coisa e não conseguiu manter nada disso. Aí a população fica pistola. Tudo bem? Tem insatisfação popular por causa dessa expansão territorial. Mas ele faz uma coisa muito importante. Ele compila, ou seja, ele organiza o corpus juris civilis. O que é corpus juris civilis? É o corpo do direito civil. Corpo do direito civil. Esse corpo do direito civil quer dizer que são as leis, as regras. Ele vai botar intelectuais para estudarem. Ele vai botar os intelectuais para discutirem, para debater. E esses intelectuais vão organizar as leis romanas. Por que é compilação? Porque é mais ou menos como quando você estudou um monte de vezes, né? Você já está um tempão estudando, e aí de vez em quando você vai dar uma organizada nos seus papéis de estudo. Sabe? Daí você pega as aulas de história, e aí você vai ver que você já fez um resumo de Império Bizantino, você já fez um mapa mental de Império Bizantino, e você tem até uma tabela do Império Bizantino. Mas essas coisas não estavam na mesma ordem. Entendeu? Então você vai pegar essas coisas e vai juntar. De repente, quando você está terminando lá de organizar o seu material, aparece mais uma listinha de exercício de Império Bizantino. Você organizou. E aí você viu, porra, você fez o resumo, você fez uma tabela, você fez um mapa mental, você fez uma listinha de exercício de Império Bizantino. Sucesso. Grampeia, coloca dentro da pasta e põe na etiquetinha lá, Império Bizantino. Olha que golaço. Compilou. Percebeu? Compilou, organizou, sistematizou os seus estudos. E aí você organizou lá o seu material. Tá? Então isso que é a compilação. Só que eles vão fazer isso de uma coisa quase tão grande quanto você estuda, que é o direito romano. Então todas as leis romanas vão ser lidas, analisadas, discutidas, e vamos organizar o corpus juris civilis. E é a partir daí que nós vamos ter até hoje o direito romano como referência para o direito do mundo ocidental. Né? Então, a maior parte dos países ocidentais tem o direito romano como uma das bases para o direito utilizado nos países hoje em dia. Tá? Mas agora, esse corpus juris civilis, o que ele dizia? Dizia o seguinte: ele dizia que o imperador tem que ter poderes ilimitados, né? Afinal ele é imperador, ele é chefe político, militar e religioso. Fala que a igreja e os nobres têm que ter privilégios. E, claro, fala que os colonos e os escravos estão marginalizados. Cara, então, peraí.
população mais pobre está indo para a guerra morrendo. Não consegue participar da política. A burocracia, ou seja, as pessoas que cuidam do império, né, não compartilham poder, portanto, tem uma burocracia centralizada, está na mão de uma certa elite, de uma pequena elite, junto com o imperador. Eu tenho todos os gastos militares, mais os impostos, mais as mortes dos soldados. Meu, é óbvio que vai dar errado. É óbvio que vai dar errado. Por que vai dar errado? Porque eu tenho uma situação que é, né, a população vai começar a se revoltar. É a revolta de Nikke, né, ou de Nika, tá? Que os americanos leem Nike, né? E a gente que é colonizado pra cacete chama de Nike. Por que quer dizer Nike? Nike quer dizer vitória, tá? Nike quer dizer vitória. Então, é essa revolta. Essa revolta é muito importante. Ela funciona? Não funciona. Tá? Ela não funciona. Não vai ser exatamente como eles gostariam, não vai ser exatamente como eles esperavam. A população vai apanhar, a imperatriz vai ter que apaziguar todo mundo, né? Mas não tem uma mudança significativa como eles esperavam. Tudo bem?